Salve, salve, rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Você está no Zoom Digital, o canal que fala sobre tecnologia e impressão 3D. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como você pode aumentar e muito a qualidade da tua impressão 3D e levar o teu produto final para outro patamar. Isso é muito importante, principalmente para quem trabalha com a venda de produtos. E a gente vai utilizar uma técnica que é a aplicação de resina epóxi nas nossas peças de impressão 3D. Bom, pessoal, muitas vezes, né, a gente faz um trabalho com a impressão 3D e muita gente acaba falando: ah, mas isso aí tem cara de 3D, isso não é bonito, essa peça não é legal, eu não gosto, esse trabalho não vale nada. E com a aplicação dessa técnica, com a aplicação da resina, você vai conseguir transformar a sua peça simples em algo de muito mais valor percebido pelo cliente, de fato algo muito mais bonito, e a pessoa provavelmente nem vai dizer que aquilo ali foi feito com uma impressora 3D. Caiu um monte de tagzinho aqui. No exemplo do vídeo de hoje, pessoal, eu vou utilizar aqui alguns chaveiros, né? Chaveiros do tipo NFC como tag, e vou utilizar também aqui um chaveirinho normal, no caso do meu time de coração aqui do Botafogo. E o que a gente vai precisar para poder fazer esse nosso projeto? Obviamente, a resina epóxi. Eu estou utilizando uma resina, pessoal, que ela não precisa daquele UV, daquela luz UV para fazer a cura. A gente vai precisar da resina e também do endurecedor. Vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Para você ver ali qual que a gente está utilizando aqui no vídeo de hoje. Felipe, qual é a principal diferença entre essa resina aqui epóxi, que você usa o endurecedor, para aquela que precisa de UV? Gente, pelo que eu tenho pesquisado, né, eu estou há pouco tempo utilizando essa resina, a maior diferença vai ser no tempo de cura, no tempo para aquilo dali endurecer. Isso daqui pode levar de 24 horas até dias, dependendo ali da quantidade de resina que você usa, para poder ter um endurecimento da peça. A UV ela vai ser muito mais rapidinha, mas essa aqui a gente não precisa do equipamento UV. Vou utilizar também uma luva nitrílica, né? Ou pode ser uma luva de borracha mesmo aqui, mas segundo o ChatGPT, né, a luva ideal para a gente trabalhar com esse tipo de resina, justamente para evitar o contato com alguma coisa tóxica, né, ali que ela possui, é uma luva nitrílica. O link também vai estar na descrição desse vídeo. Uma outra coisa que a gente vai precisar, que não é tecnicamente ali, faz parte do processo, mas que ajuda muito, seria uma mesinha, tipo uma colmeia, sabe? Para a gente pendurar, colocar ali as peças, colocar a resina e deixar as peças ali secando, né? Eu tentei, na primeira vez que eu fui utilizar, eu coloquei meio que em cima de um jornal, e aí a resina encostou no jornal, secou, colou, sujou, manchou a resina toda, não fica legal. O ideal é a gente botar em uma superfície que possa escorrer. Essa grade aqui, eu fiz lá no MakerWord, né, na parte de personalização de grade, e ficou horrível, né? Eu peguei aqui a parte de cima, coloquei duas partes e colei com super bonder, né, com super cola. Mas eu lembrei que a gente, em pleno século XXI, né, em pleno ano de 2025, a gente tem o ChatGPT. Então eu falei o que eu queria do projeto e ele desenvolveu o STL aqui dessa caminha, né, dessa mesa, que a gente já pode colocar ali, já tem os pezinhos, eu simplesmente coloco e vou estirar ali todas as minhas peças. Vou precisar também de uma balança de cozinha, que se você faz dieta, se você é marombeiro, você deve ter, porque para esse tipo de resina aqui a gente vai precisar usar exatamente uma proporção específica. 2 partes de resina para 1 parte de endurecedor. Então se eu fizer 100 ml de resina, vou utilizar 150 ml, né? Vou utilizar 100 ml de resina e 50 ml de endurecedor. São 2 partes de resina para 1 de endurecedor. E eu estou fazendo aqui a impressão de um vasinho, justamente para eu poder fazer essa mistura. Um vasinho e também um misturador junto com um potinho para a gente colocar ali em cima da resina. A impressão aqui está terminando. O bom de ter uma impressora 3D é isso, que se você não tem pote, você imprime na hora. Então vou esperar minha impressora terminar e já volto aqui com vocês mostrando a parte da mistura da resina. Vamos lá, pessoal, acabou de sair daqui o nosso potinho, né? Um potinho que a gente vai utilizar para fazer a mistura. Vem junto com uma coisinha para a gente misturar também. Coloquei esse plástico aqui em cima da nossa balança, obviamente, porque se a resina cai, a nossa balança vai para o ralo, né? Vai ficar toda suja, o negócio não vai sair de jeito nenhum. E aqui, né, vamos abrir, já estou esquecendo a luva, né? Vamos colocar aqui as luvas. E agora sim, segurança primeiro. Vamos lá, vamos começar
Aqui a gente tem 200 gramas de resina. O que eu vou fazer? Vou utilizar aqui, acho que vou colocar um pouquinho aqui, vamos ver. Opa, tá bem líquida ela. Coloquei 14 gramas de resina, sinal que eu vou ter que utilizar 7 gramas do endurecedor, tá? Esse endurecedor aqui que eu estou usando. Então vamos zerar a nossa balança e botar aqui 7 gramas do endurecedor. E agora vou tirar a balança e vou misturar bem, tá, gente? É legal que ele tem esse potinho aqui para a gente poder despejar, né? A gente tem que esperar um tempinho, fazer um efeito. E essa daqui que eu comprei, toda a forma de utilizar, misture durante 5 minutos e derrame todo o produto no recipiente na superfície que deseja fazer ali, aplicar a resina. Então, enquanto isso, eu vou botar as peças que a gente vai aplicar a resina aqui, ó. Primeiro, o escudo do meu time de coração, vou botar aqui o do Botafogo. E eu vou fazer tanto na parte da frente, pessoal, como na parte de trás. Aqui na parte da frente, como eu utilizei uma placa de efeito, a gente consegue esconder um pouco mais. Tem esse efeito aqui da refração de luz. É uma placa lisa que eu usei de construção, então nem parece aqui que foi feito na impressora 3D. Mas aqui na parte de trás a gente já consegue ver mais as linhas, né, os detalhes. Então eu vou aplicar tanto na parte da frente como na parte de trás, para a gente poder ver o resultado final e comparar com a resina aplicada e com ela não. Uma outra dica, eu vou utilizar aqui essa tag, que eu acredito, já vi que o pessoal, inclusive, aconselha. Se vocês repararem, essa tag aqui, ela tem uma bordinha um pouco superior, um pouco maior. Isso vai ser legal porque na hora que a gente aplicar a resina não vai escorrer, né? Porque essa borda ela vai servir justamente para parar a resina. Então vou colocar também uma peça aqui. E agora eu vou utilizar essa outra peça aqui, que eu utilizei uma outra tag, né? Com o logo do Zoom Digital. Ficou aqui um pouco fora de proporção, porque achatou um pouco a logotipo, mas isso não é questão da impressão, é mais questão do projeto mesmo. E como você pode ver, eu usei um bico de 0.4, ou seja, fica bastante marca aqui, principalmente no topo. Lembrando que a gente consegue fazer o tratamento do topo com algumas técnicas de impressão 3D, para não dar tanto esse visual aqui parece que tem alguns defeitinhos, né, na impressão, não fica tão perfeito. Mas vamos ver a diferença que a resina vai fazer na aplicação dessa peça. Bom, agora eu vou utilizar o soprador térmico. Pessoal, realmente ele tira bem as bolinhas que fica de ar, né? Então o resultado aqui já dá para ver que fica bem legal. Agora eu vou terminar de preencher essa mesa aqui com as outras peças, né? Aproveitar e fazer uma porção. Importante, pessoal, deixa sempre algo embaixo aí para você servir de apoio. Porque tá o tempo todo aqui pingando, né? Escorrendo. E a gente não quer sujar de resina toda a nossa mesa, né? Então eu vou terminar aqui e já mostro para vocês o resultado final. Bom, pessoal, vamos começar a analisar aqui a diferença, né, da peça sem a resina aplicada. Essa daqui você consegue ver perfeitamente o efeito da refração da luz da placa de efeito. E essa aqui é a peça com a resina. Se liga na diferença que dá, né? Não parece que é uma impressão 3D, parece que de fato a resina traz uma diferença muito grande no resultado final. Ela apagou quase que literalmente aqui o efeito da placa de efeito da impressora 3D, mas é muito por conta aí da refração de luz agora está sendo feita diretamente na resina. Já quando a gente analisa a parte de trás da peça, e aqui você consegue ver claramente as linhas características de uma impressora 3D, quando a gente aplica a resina na parte de trás, olha a diferença, você praticamente não tem mais ali a visibilidade das linhas da impressão 3D, né? Então você consegue encobertar, vamos dizer assim, praticamente as características principais que faz a pessoa falar, olha, aquilo dali é uma peça de impressão 3D. Quando a gente vai para aquela tag, né, que eu falei que o ideal seria ter feito ali com o bico de 0.2, você vê marcações muito fortes, com a aplicação da resina, né, você tem uma disfarçada bem grande, olha. Você ainda consegue ver ali que o ideal seria um bico de 0.2, mas você dá uma diferença muito grande aqui na característica da peça. Você consegue ver aqui uma do lado da outra, a diferença é bem notável. E aqui nessa última peça, aquela tagzinha, né, você consegue ver também a diferença de aplicação. Ela realmente, a resina, ela traz um tchan, traz
um pós-processamento aqui para a nossa peça que realmente faz elevar o valor dela, né? Então, realmente, a aplicação da resina traz muita qualidade aí pro trabalho final que a gente tem. Inclusive, como sobrou, né, bastante resina ali para a quantidade, para as peças que eu selecionei, acabei aplicando também nesse chaveiro aqui da Harley Davidson, né? Esse chaveiro que ele tem aqui a parte das letras em relevo. Essa aqui é a mesma versão do arquivo impresso sem a aplicação da resina. Você pode ver como dá diferença, né, na peça final. Gritante. Visualmente aqui próximo, dá para ver que é outro tipo de material praticamente, né? Outro tipo de peça. Se emprega muito mais qualidade. Eu acabei resinando um monte de coisa, né? Como sobrou aqui, eu acabei resinando um monte de coisa. Peguei essa case aqui que eu tenho para minha câmera. Ficaram bolhas, né? Usei ali o soprador de ar quente, mas algumas bolhas não saíram. Tem essa case aqui para itens da minha câmera, né, que eu guardo bateria, cartão de memória. E também utilizei e apliquei aqui na case superior da minha GoPro. Aqui você já percebe que não ficou tão uniforme. Eu também, quando deixei ela na mesa descansando, eu deixei essa case, como ela é pesada, ela ficou um pouco aqui para o lado, né? Então você vê que escorreu aqui. São coisas que você tem que prestar atenção na hora que for aplicar, né? Então vamos agora mudar aqui a disposição da câmera para a gente falar um pouquinho mais sobre as minhas considerações na aplicação da resina. Bom, pessoal, agora vamos a algumas considerações, né, que eu tive em todo o processo aqui de aplicação da resina. Uma das coisas é que eu coloquei ali na grade, né, mas na hora de aplicar a resina acabou escorrendo um pouco para a própria grade de descanso da peça, o que fez com que ela acabasse colando, né, de certa forma. Ali eu falei do problema lá que eu tive da primeira vez que eu apliquei com o jornal, por isso que a gente usou aquela grade ali de apoio, mas eu também deixei, acabou escorrendo em alguns pontos e a resina acabou colando, que marcou aqui algumas peças, né? Não a parte superior, porque a parte superior ficou obviamente para cima, mas a parte que ficou em contato. Não sei se aplicando uma camada de resina aqui por baixo resolveria o problema, mas eu acredito que talvez a peça já possa ter sido danificada. Um outro detalhe, né, que exige muita atenção, por exemplo, nesse caso aqui a gente tem um chaveiro, eu acabei tapando os buraquinhos, né, para botar o chaveiro. Então, é um outro ponto aí que você tem que ter cuidado na hora de for fazer a aplicação da resina. Sem contar toda a lambança que acaba fazendo, né? Eu um pouco desastrado, né? Já compartilhei aqui com vocês da forma mais sincera possível que eu não sou tão bom com trabalhos manuais, mas também talvez por ter tido poucas aplicações na resina, né? Justamente por isso ainda não tenho a habilidade correta para poder aplicar da forma adequada. Um conselho seria talvez a gente começar pela parte de baixo, né? Você começa aplicando pela parte de baixo, porque aí a frente você faz da melhor forma ali para não deixar escorrer, para não deixar a parte de baixo ter contato com a grade, né? Com a superfície inferior. E depois que secar, você coloca na parte de cima. Se tiver algum probleminha, né? Você tem a parte da frente ali intacta, né? Realmente é mais fácil aplicar quando você tem uma bordinha, né? Quando você tem uma borda é um pouco mais fácil, igual o exemplo dessa tag aqui NFC, porque você evita com que ela escorra. E realmente é muito importante a gente ter calma, ter paciência, não exagerar na quantidade de resina, porque senão acaba fazendo uma lambança ali total, acaba escorrendo, vazando. Se uma peça encostar na outra, vai ficar colada e na hora que você soltar, vai marcar a peça, né? Não vai ficar legal. Outra coisa é que nesse chaveiro aqui, novamente, eu acabei colocando ali na parte do buraquinho, né? Que eu tenho ali para colocar o chaveiro e ele acabou quebrando depois, então também é importante a gente tomar cuidado na hora que a gente vai colocar a resina. Já quando a gente fala aqui desse outro, né? Nesse outro aqui, isso aqui já estava quebrado, então eu consegui meio que juntar, né? Aqui na resina, a resina ela juntou essa parte aqui do chaveiro que estava quebrado aqui, feito na impressão 3D. Então, resumo, pessoal, em relação também à questão da cura, eu fiz a gravação da primeira parte do vídeo ontem, né, algo ali em torno de 8 a 9 horas da noite, eu estava finalizando, coloquei hoje pela manhã, 9 horas da manhã, então aproximadamente ali 12 horas, essa resina que secou, né, foi uma quantidade pouca, vocês viram a quantidade de endurecedor que eu botei ali em relação à proporção, seguindo o que diz o manual do produto. E o resultado aqui ficou bem legal. Para ver se já tinha feito a cura total, né? Eu encostei de leve ali no cantinho também para não manchar novamente a peça.
e aí vi que estava seco, então pude retirar ali sem maiores problemas. Outro detalhe, como vocês viram, quando eu apliquei nas tampinhas aqui da minha case, tanto da minha câmera como da GoPro, ela acabou ficando um pouquinho de lado, né? Porque ela ficou mais pesada do que a estrutura da cama que eu estava utilizando, né? Daquela colmeia, e aí a resina acabou escorrendo um pouco. Então, na hora que você for colocar a cura, né? Pode parecer óbvio, mas eu tô aqui para errar, para que você possa não errar. Evitar deixar ela em qualquer ângulo ali torto, né? Porque senão vai acabar escorrendo. E outra coisa que realmente faz muita diferença é usar o soprador térmico, né? O soprador de ar. Além dele, como eu acabei exagerando na quantidade de resina em algumas peças, além do vento, né, do calor quente, espalhar a própria resina de maneira um pouco mais uniforme, você tem a retirada ali das bolhas pelo calor, o que é bem interessante utilizar um soprador térmico para fazer esse serviço. Só cuidado, como eu fiz a estrutura da nossa mesa ali de PLA, então quando eu coloquei, só cuidado ali com o soprador para você não acabar derretendo a tua peça, né? Lembrando que o soprador térmico ele tem capacidade de derreter ali o material do PLA, então usar rapidinho ali só mesmo para retirar as bolhas. Então, aplicando a resina tanto na parte da frente, aqui eu apliquei só na frente, mas se eu aplicar atrás também, coisa que eu devo provavelmente fazer, realmente é uma peça aqui que dá pra gente colocar muito valor agregado nela. Então eu faço o custo, posso jogar lá na calculadora que a gente tem do Zoom Digital de custo de precificação de impressão 3D, posso colocar um extra de material, aí a gente entra a resina, entra o endurecedor, entra a luva e entra o trabalho da mão de obra. Aí eu tenho que ver quanto tempo que eu levei para poder aplicar a resina naquela peça, se eu quero aplicar também um custo da minha mão de obra. Então, um produto que eu tenho somente a venda ali da parte da impressão, né? Se eu peguei o arquivo pronto e fiz a impressão dele, eu posso agregar muito mais valor. Então, uma peça que eu venderia por 10 a 20 reais, esse valor pode chegar ao dobro, considerando o material extra, a mão de obra que eu tive, né? Você tem ali a questão também de você estar manipulando um produto químico, então tem todas essas questões que você tem que levar em consideração. Isso, de fato, faz com que a tua impressão 3D, definitivamente aquela pessoa, a impressão 3D não é artesanato. A impressão 3D por si só, na minha concepção, é artesanato sim. Óbvio que existem níveis de aplicabilidade de mão de obra que você faz na peça. Tem gente que pinta, tem gente que faz um pós-processamento ali da peça, mas a aplicação de resina com certeza traz um trabalho manual que agrega muito valor no resultado final. E aí, você sabia dessa técnica de aplicação da resina para aumentar muito a qualidade das suas peças e botar muito mais valor agregado naquele produto do seu cliente? Diz aqui nos comentários se você gostou desse conteúdo. Eu já quero aproveitar e pedir para você se inscrever no canal, vai. Se inscreve no canal, aumenta aqui essa comunidade, diz aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e se tiver sugestão de material, de conteúdo para a gente abordar, de crítica também, desde que construtiva e com educação é sempre muito bem-vinda. Eu vou ficando por aqui, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau!